Hoje, como eu imagino que vocês já saibam, nós vamos começar uma nova revista, um novo assunto. Para quem não sabe, nós seguimos, a Escola Bíblica, nós seguimos uma revista, e essa revista dura um trimestre, duram 13 lições. E essa revista ela sempre tem um tema, ela tem um tema central, e aí cada lição é um desdobramento desse tema, entra em assuntos mais específicos. E hoje nós vamos começar uma nova revista, e nessa revista nós vamos estudar sobre os ataques do inimigo à igreja hoje, sobre as sutilezas dos ataques de Satanás em relação à igreja. Então é uma lição, claro, é chovendo molhado que eu vou falar, mas é um assunto muito importante, assim como todos os assuntos que nós temos estudado nos últimos trimestres. É um assunto muito importante, principalmente por causa da sua atualidade. O que a igreja mais vem sofrendo hoje são ataques do mundo, nem ataque do mundo, mas é deixar o mundo entrar dentro da igreja e destruir a igreja por dentro, como a gente costuma dizer. Então é um assunto muito relevante, é um assunto muito atual, é um assunto muito importante, principalmente para a igreja de hoje. Sempre foi assunto importante. Nós vamos ver hoje que, na passagem, no texto base da lição, nós vamos ver que Paulo já enfrentava esse tipo de problema no início da igreja. A gente vai falar sobre isso, mas parece ser estranho, mas esses ataques viriam no final do tempo, mas Paulo fala que ele já estava no final do tempo, então o final do tempo já dura 2000 anos. Pois é, aí que está a criticidade do negócio. Se o final dos tempos já dura 2000 anos, significa que a gente está no final dos tempos. Se a gente tem uma corrida de 70 voltas, a gente pode dizer que a gente está na última volta, na penúltima volta, ou seja, é mais urgente ainda. Então nós vamos estar sobre isso durante 13 domingos, 13 lições. Todos vocês têm a lição. Quem não tiver lição, depois procure, mas quem está aqui certamente todos já tem. Então estude a lição. A ideia de nós distribuirmos a lição para vocês é justamente para vocês acompanharem os assuntos, para vocês estudarem em casa, para quando chegar aqui no domingo, não ser um monólogo, não ser só eu falando e vocês ouvindo, mas sim ser um debate, ser uma discussão, tirar dúvidas. É isso que é uma escola dominical. Essa é a proposta de uma escola dominical, que todos nós que nós aprendamos a palavra de Deus, e só vai haver aprendizado se houver dúvidas. Então estudem a lição, leiam a lição para tirar suas dúvidas. E hoje, na primeira lição, nós vamos estudar o assunto que tem por título as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Então nós vamos ver os ataques que a igreja tem sofrido, a sutileza dos ataques, a natureza desses ataques. Nós vamos ver as duas naturezas dos ataques de Satanás. Existem duas formas de Satanás atacar a igreja, nós vamos ver quais são as duas formas. E por último, nós vamos ver as esferas desse ataque, ou seja, em que contexto esses ataques acontecem, ou qual o público que esse ataque é direcionado. E depois nós vamos ver como nos defender desses ataques. Sempre que há um ataque, existe uma defesa. Satanás ele é poderoso para atacar, a igreja é poderosa para se defender, desde que se defenda com as armas corretas, com as defesas corretas. Pois bem, para nós começarmos, vamos abrir então em 1 Timóteo capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, senão recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Como eu disse, nesse trimestre nós vamos estudar sobre os diversos ataques que Satanás tem deferido à igreja. E como eu disse também, isso não é nada novo. Desde o Antigo Testamento nós vemos o inimigo se levantando contra o povo de Deus. Claro, no Antigo Testamento você não vai ver Satanás se levantando contra a igreja, porque no Antigo Testamento não existia igreja. A igreja ela foi fundada em Cristo. Por isso que você só encontra a igreja no Novo Testamento. Mas nós vemos Satanás atacando o povo de Deus de várias formas. E no Novo Testamento nós vemos
Satanás atacando então a igreja agora estabelecida, a igreja já formada. E embora tanto o povo de Deus quanto a igreja terem sofrido ataques de formas diferentes, por pessoas diferentes, todos eles têm a mesma natureza. Como assim, Diego? Bom, se você for olhar lá para a igreja primitiva, você vai ver que a igreja sofria perseguição. Você vai ver que os crentes eram perseguidos, eram mortos, naquele contexto, pelos imperadores romanos, ou alguns dos imperadores romanos. E aí você pode falar assim, bom, mas quem atacava era o imperador romano, era o homem, não era Satanás. Sim, era o imperador romano que executava o ataque, mas a gente pode entender que esse ataque primeiro, ou essa afronta, ou essa perseguição, primeiro ela era idealizada, vamos dizer assim, no mundo espiritual, e depois ela era executada no mundo físico. É importante nós, como cristãos, sempre termos em mente que quando alguma coisa acontece no mundo físico, algo já aconteceu no mundo espiritual. Seja isso para o bem ou seja isso para o mal. Paulo, ele diz que a nossa luta não é no mundo físico. Nós vamos ler sobre isso. A nossa luta é no mundo espiritual. E por isso nós podemos entender que sempre, todas as vezes, sem exceção, que algo acontece no mundo físico, você pode ter certeza que já aconteceu alguma coisa no mundo espiritual. Primeiro acontece no mundo espiritual, depois acontece no mundo físico. Isso sempre foi assim. Antes do pecado já era assim. Tanto que se a gente olhar lá para Gênesis, a gente vai ver que primeiro Deus, Jesus e o Espírito Santo se reúnem e falam assim, vamos formar o homem? Vamos criar o homem? E aí primeiro eles criam o homem no mundo espiritual. Depois eles formam o homem no mundo físico. Primeiro eles criam o homem. Depois eles formam o homem com H maiúsculo. Depois eles formam o homem, Adão, com H minúsculo. E depois eles formam a mulher, homem também, com H maiúsculo, natureza humana, mais uma mulher. Então, sempre que acontece algo no mundo físico, aconteceu alguma coisa antes, já aconteceu alguma coisa antes no mundo espiritual. Por isso que, de novo, nós vamos falar mais sobre isso, mas por isso que as ferramentas ou as defesas que nós podemos utilizar para nos proteger dos ataques, elas são defesas espirituais. Elas não vão ser defesas físicas. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Então, tanto o povo de Deus no Antigo Testamento quanto a igreja no Novo Testamento e nos tempos atuais sempre sofreram ataques de diversa natureza, de diversas formas. E o mentor desses ataques, o idealizador de tudo isso, todas as perseguições e tudo, sempre foi a mesma pessoa, Satanás. O nosso inimigo, vamos dizer assim, e até o presbítero Ivanov falou sobre isso, que a gente não pode considerar Satanás como um inimigo de Deus, porque ele não é tão poderoso quanto Deus. Mas a gente pode entender como um oponente, a gente pode entender como alguém que se opõe, não necessariamente um oponente tem a mesma força, ou tem a mesma capacidade, mas ele se opõe de alguma forma, e aí, então, por isso nós devemos estar sempre vigilantes e sermos precavidos. Não tem a capacidade de ser inimigo de Deus, porque Deus, se nos falar de Deus, acabaria com Satanás. Mas é inimigo da igreja. É inimigo da igreja. É inimigo da igreja. Então, é sobre isso que nós vamos estudar nesse trimestre. Nós vamos ver quais ataques específicos ou quais brechas que a igreja tem deixado aberto para que Satanás possa entrar dentro da igreja e minar a igreja por dentro. Mas hoje nós vamos falar de forma geral, como eu disse, sobre os ataques, sobre a natureza desse ataque, sobre quais esferas desses ataques acontecem e quais as formas de defesa que a igreja tem. Bom, para nós começarmos, antes a gente tem que falar, acho que a gente não precisa de explanação, mas apenas para a gente partir de um ponto comum, que é que a igreja, ela sempre foi perseguida. A igreja, ela sempre sofreu ataques. Como assim, Diego? Perseguidas ou ataques? Porque a gente está aqui, em Berlim, na Assembleia de Deus, e eu venho todo domingo, ninguém me incomoda. Inclusive, quando eu faço meu registro na cidade, a pessoa lá pergunta, você tem alguma religião? E aí eu posso dizer que eu sou protestante, que tem problema nenhum sobre isso. Então, como assim a igreja é perseguida? Bom, não é porque você não sofre perseguição em Berlim, na Alemanha, que a igreja não é perseguida. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. O mundo tem 192 países, se não me engano. Existem países onde a igreja é sim perseguida. Além disso, nós muitas vezes entendemos que a perseguição é somente uma perseguição física. Ou seja, se você for para a igreja, eu vou estancar na igreja e vou botar fogo na igreja. Como acontece na Nigéria, cada 2 meses, sei lá,
Toda semana você vê uma notícia dessa na Nigéria, na Eritreia, em países da África, até mesmo no Oriente Médio. Muitas das vezes nós entendemos que os ataques contra a igreja, ou a perseguição contra a igreja, é somente ataques físicos, somente perseguição física. Mas não, existe também perseguição moral. Existe também a perseguição sutil, a perseguição velada. Como assim, Diego? Você está num grupo de amigos ou de colegas de trabalho, quando você fala que você é cristão, a pessoa já tipo, esse cara aí é noiado, ele é bitolado, ele é burro. No Brasil, então, tem muito disso. Todo crente é burro. Mas por que todo crente é burro? É uma coisa que tem, de certa forma, caído um pouco, ou seja, as pessoas têm se conscientizado mais, mas ainda existe muito essa analogia, essa ligação de que todo crente ele é burro. Se for um crente da Assembleia de Deus, então é mais burro ainda. Não a Assembleia de Deus, mas as igrejas pentecostais. Existe essa ideia deturpada. Então, é importante, primeiro, antes de tudo, é importante a gente entender que a igreja sempre sofreu ataques, assim como o povo de Deus sempre sofreu ataques. É claro que, de novo, a natureza dos ataques eles mudaram. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê o povo de Deus sendo atacado com exércitos, fisicamente, sendo destruídos, ou o povo de Deus sendo levado cativo e tudo mais. Quando a gente olha para a igreja, a gente já vê, na igreja primitiva, a gente continua esse ataque mais físico. Mas à medida que o mundo vai evoluindo, que a história da humanidade vai sendo construída, nós vemos um ataque cada vez mais velado. Ainda assim existem ataques físicos, perseguições deliberadas, mas isso é uma coisa que tende a ser mais contida de forma geral. Hoje a igreja ela continua sendo perseguida, não de forma física, mas o fato é que isso tem acontecido. Segunda coisa, como eu disse, a tendência com a história da humanidade, com o mundo se desenvolvendo, a tendência é que os ataques sejam cada vez menos bélicos, ou seja, sejam cada vez menos físicos, sejam cada vez menos com guerras, com mortes, com perseguições físicas, explícitas. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque quando você não tem uma perseguição física, uma ameaça iminente de morte, ninguém morre, ninguém consegue morrer. Isso é ruim por quê? Porque quando você não sofre na pele, fica mais fácil de você se esconder. Quando a gente olha para os mártires da igreja, por exemplo, a gente vê pessoas que falavam assim, olha só, se você que passaram pela seguinte experiência, olha, negue a Jesus ou você vai ser colocado na fogueira. Não nega Jesus. Então você vai para a fogueira. Então eu vou para a fogueira. Então você vai morrer. Eu morro, mas eu morro cantando. E aí a pessoa morria cantando, ou seja, você olha e você identifica, essa pessoa realmente é convertida, realmente ele é salva, realmente ele é fiel. Quando a natureza dos ataques, elas deixam de ser bélicas, elas deixam de ser físicas, e elas passam a ser ataques morais, ataques velados, ataques espirituais, fica mais fácil do crente se esconder. No sentido de que fica mais fácil eu ser uma pessoa dentro da igreja e eu ser uma pessoa fora da igreja. Fica mais fácil, quando os ataques eles se tornam mais sutis, fica mais difícil de eu identificar esses ataques. Então, por exemplo, a gente está aqui na igreja, e aí o que mais tem hoje são igrejas que deixam o mundo de forma sutil, de forma pequena, de forma bem camuflada, entrar na igreja com ideias, com inovações, com novas teologias, com novas práticas, e as pessoas acabam não percebendo que isso está acontecendo. Quando percebem, a igreja já ruiu. A gente pode entender isso como cupim com madeira. Quando a gente se encontrou lá no jardim, tem umas 3 semanas, se não me engano, Daniel estava brincando com um tronco de madeira. Aparentemente é um tronco de madeira, inofensivo. Mas aí ele pisou o tronco de madeira, o tronco de madeira caiu. Quando caiu, o tronco rachou no meio e estava com comida de cupim. Mas quando você olha de fora, você não vê o cupim. Você só vê quando ele cai, que ele abre, ou seja, quando se expõe. Mas aí quando isso acontece, já está tomado de cupim, você não tem como salvar aquela madeira. Infelizmente hoje a igreja está passando por essa fase. Ataques sutis, camuflados, nada a ver, não tem problema, o mundo é assim, as pessoas mudaram, o mundo mudou, e aí quando vai ver, a igreja já não é mais igreja com maiúsculo, já é apenas um local onde algumas pessoas vão, falam ali o nome de Deus, mas realmente o coração não está naquilo, não está totalmente divergente, totalmente diferente do que a palavra de Deus diz, do que a própria Bíblia diz, do que é uma igreja. Ou seja, é bom
porque ninguém morre, ninguém sofre fisicamente, mas é ruim porque leva muito mais gente, destrói muito mais, é muito mais destrutivo. Quer falar uma coisa? Não. Então, a sutileza do ataque. Mas isso não é uma coisa nova. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele já falava lá no Novo Testamento, em 2 Timóteo, em Atos capítulo 2, versículo 17, em Atos capítulo 2, verso 17. Olha o que Paulo fala. O que Pedro diz. Perdão, 1 Coríntios capítulo 10. Vou na ordem para ficar mais fácil de compreender. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, Paulo diz assim, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aqui, quando Paulo fala os fins dos séculos, Paulo não está falando do fim do século I. Ou seja, é porque Paulo falou isso porque ele estava ali, sei lá, em 95, em 98 depois de Cristo, ou seja, o fim dos séculos, era o fim do primeiro século, não. Tanto que está no plural, não está no singular. Se fosse isso, Paulo faria, porque já é chegado o fim do século. Mas Paulo fala, já é chegado os fins dos séculos. Nessa expressão, os fins dos séculos, nós entendemos que é o fim do tempo, o fim da idade, o fim de tudo, ou seja, os últimos dias antes da volta de Cristo, para buscar a sua igreja. Então nós vemos aqui que Paulo ele já se considerava, diante dos sinais que ele conhecia porque a Bíblia já tinha revelado, não a Bíblia porque a Bíblia não tinha sido escrita, como nós já estudamos, mas diante de tudo que ele já conhecia, de tudo que Deus já tinha falado com ele, de todos os sinais que ele observava, Paulo já entendia que ele estava vivendo os últimos dias. Ou seja, que a segunda volta de Cristo já estava próxima. E aí, de novo, se Paulo já entendia isso há 2000 anos atrás, isso para nós deve servir de um alerta muito grande que, olha, talvez não dure mais 2000 anos para Jesus voltar. Se Paulo já via e já entendia, com todo o conhecimento de Paulo, com toda a intimidade que Paulo tinha, não só que Paulo tinha com Deus e com o Espírito Santo, se Paulo tinha esse entendimento, isso serve de um grande alerta para nós, de que, olha, realmente está no fim dos tempos. Talvez essa realmente pode ser, e aí pode soar clichê, pode soar uma coisa repetitiva, porque você já tem 50 anos de igreja e você ouve isso há 50 anos. Mas pode sim que essa geração seja a última geração a viver num mundo pré-arrebatamento. Mas, embora nós tenhamos essa urgência, não deveria ser uma urgência, e eu vou explicar, para nós cristãos, porque como Paulo diz no versículo 11, ele fala assim, e estão escritas para aviso nosso. Ou seja, apesar de nós estarmos vivendo esses últimos tempos, esses últimos dias, e isso ser uma coisa iminente, não deveria ser urgente, porque a Bíblia já nos avisa isso há muito tempo. E isso é uma coisa boa no nosso relacionamento com Deus, porque Deus ele não faz nada escondido, Deus ele não faz nada às claras. E isso é um grande contraponto em relação a Satanás. Enquanto Satanás ele faz tudo escondido, ele faz tudo obscuro, ele faz tudo camuflado, ele faz tudo de forma que pareça alguma coisa, Deus ele sempre joga limpo. Seja comigo, seja com você, seja com a igreja, seja com qualquer um. Ele sempre joga tudo no branco, preto no branco. E ele sempre avisou que isso estaria acontecendo. Entendem por que, apesar de ser iminente, não é urgente? Ou pelo menos não deveria ser uma coisa de meu Deus, Jesus está voltando, caralho, e agora? O que eu faço? Como assim você não sabe o que você faz? Como assim você está surpreso que Jesus está voltando? Como assim você está surpreso que o diabo, Satanás está entrando na igreja, porque a igreja está sendo corrompida? Mas por que isso é surpresa para você? Se isso é surpresa para você, você não tem informado, você nunca leu a Bíblia. Se isso é surpresa para você, desculpa, você nunca conversou com Deus. Ou seja, isso é uma coisa, esse alerta de Deus para o seu povo, isso sempre aconteceu. Isso acontecia no Antigo Testamento. Vamos abrir lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37.
versículos 5 e 7. Gênesis 37, versículos 5 e 7. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos ao meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Ou seja, lá no Antigo Testamento, quando não tinha igreja, quando não tinha rei, quando não tinha profeta, não tinha nada, Deus ele já avisava o que ia acontecer. Deus ele já falava: olha, vai acontecer isso, fica ligado, toma cuidado. E aqui, abrindo um parênteses, a gente vê que José sempre foi pintado como: ah, coitadinho de José, com os meus irmãos, poxa. José era fofoqueiro. Porque no versículo 5 diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, e por isso o aborreceu ainda mais. Por que José foi contar o sonho? O sonho foi dado para quem? Para José ou para os irmãos? Se Deus quisesse que os irmãos soubessem do sonho, Deus daria o sonho para José e para os irmãos, sincronizado, no mesma noite. Assunto do café da manhã. E aí, quem sonhou? Ah, eu sonhei isso, né? Mas não, Deus deu o sonho para José. O que Deus deu para José, José não tem que contar para ninguém. O que Deus deu para você, se foi só para você, é para você. Não é para sua esposa, não é para o seu marido, não é para o seu filho, não é para o pastor, não é para o irmão, não é para o colega, é para você. O que Deus deu para os outros, conta para os outros. Mas o que Deus deu para você, somente para você. Até porque no contexto de José, José já era o favorito, que já aborrecia todos os irmãos. O pai, Jacó, já deixava bem claro que era o favorito, que é o outro erro. Aí o estrela correu lá. É isso. E aí o cara vai e bota lá a cereja no bolo, então, né? Então, mas apenas um parênteses. O fato aqui, para a nossa lição, o importante é que, antes que todo esse, vamos colocar assim, todo esse sistema de comunicação de Deus com profetas, com Bíblia, Deus já avisava dos perigos, Deus já avisava do porvir. Se a gente for agora para Daniel capítulo 10, versículo 14. Abre Daniel capítulo 10, versículo 14. Daniel capítulo 10, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. A gente vê Deus chegando para Daniel e fala assim: Daniel, olha só, eu estou te mostrando o que vai acontecer com o teu povo nos últimos dias. Aqui está falando sobre o sonho que a visão que Daniel teve da estátua e tudo mais escatológico. Mas a gente pode também ir para 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Se a gente for para 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8. Diz assim, do 8 ao 12. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não ao rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel das palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ou seja, muito antes da segunda, da primeira, muito antes do computador, já tinha um dedo duro no meio do povo. Esse dedo duro se chama Deus. Ele falava. A gente viu Deus falando especificamente com José, a gente viu Deus falando com Daniel sobre o que havia de vir no futuro distante, porque muitas profecias de Daniel ainda não se cumpriram, umas já se cumpriram,
outras ainda estão para se cumprir, ou seja, uma coisa muito distante. Mas Deus também avisava, olha só, vocês estão em guerra, o inimigo vai estar ali, passa por aqui. E a gente vê que o rei chama os seus servos e fala assim, mas quem está contra a gente? Quem é o tiro duro aqui? Ele fala, olha, nem ninguém não, você é o profeta sabe tudo o que tu pensa. O que você pensa, ou seja, aqui no versículo 12 ele diz assim, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, ou seja, enquanto o rei estava sozinho no quarto, pensando, Deus sabia e falava para Eliseu, e Eliseu falava para o rei, e aí eles conseguiam fugir dos ataques. Ou seja, o que eu quero mostrar com isso? Que desde sempre, em todas as esferas, em todas as situações, Deus ele sempre alerta o seu povo. Aleluia. Por isso é importante nós sermos o seu povo, porque ele só alerta o seu povo. Ele só alerta com quem ele tem compromisso. E ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Lembre-se sempre, Deus só tem compromisso comigo se eu tiver compromisso com ele. Eu preciso dar o primeiro passo. Poxa, mas ele é Deus, ele não pode dar o primeiro passo? Ele já deu há 2000 anos atrás quando ele mandou o seu filho para morrer por mim. Aquele foi o primeiro passo de Deus. A partir de agora, eu é que tenho que dar o primeiro passo. Ou se a gente colocar como um todo, ele já deu o primeiro passo, mas eu preciso dar o segundo para ele poder dar o terceiro, para eu dar o quarto, para ele dar o quinto, e assim nós caminharmos juntos pelo caminho estreito. Lembra do caminho estreito, da porta estreita, que nós falamos na lição retrasada? Ele já deu o primeiro passo. Agora eu preciso dar o segundo. E quando eu der o segundo, pode ter certeza que ele vai dar o terceiro. Então Deus ele sempre mandou alertas para alertar o que estava acontecendo. E ele também deu alerta no texto básico que nós lemos, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Para a igreja ele também, ou seja, ele continua fazendo. Não é, ele fazia no Antigo Testamento, porque sabe como é que é? O Antigo Testamento era mole, o Antigo Testamento, o povo de Israel era o povo queridinho, era o povo preferido, que ele escolheu dentre outros povos e tal. Por isso que Deus alertava, não. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, blá blá blá. Nós já lemos o capítulo 4, no versículo 1 ao 5. O ponto aqui é, mas o Espírito expressamente diz que, ou seja, Deus ele continua avisando o seu povo, ele continua alertando sobre o que há por vir, ele continua mostrando os perigos, ele continua igual o GPS, vire à direita, a 100 metros vire à esquerda, a 50 metros reduz a velocidade, a 5 metros tem um cachorro, a 2 metros tem um carro, ele continua avisando, só que agora através do Espírito Santo. Fala. O que mais assusta é a palavra ela ser tão atual, né? Ela foi escrita há tanto tempo atrás e vale até hoje. Sim. Até o apóstolo Pedro, né, em 2 Pedro 2, ele fala sobre os falsos profetas também. E sobre, né, cita a perseguição também que ia ter na igreja, né? Por causa dessas falsas doutrinas que eles ensinam. Muita gente fala, os crentes que fazem as coisas erradas lá, e tipo, já blasfemando o caminho da verdade, por causa de uma meia dúzia que faz coisas das suas cabeças e traz essas doutrinas demoníacas. Distorce a doutrina bíblica. É. Exatamente. E é aqui, quando a gente lê, mas o Espírito expressamente diz que, a tradução ela pode nos levar a um falso entendimento. Porque quando a gente lê expressamente, a gente pode pensar o seguinte, o Espírito diz rápido, ele diz de maneira furtiva, ou ele diz de forma não muito clara, porque tudo que é feito muito rápido, nem sempre é feito com perfeição. As coisas boas demoram para serem feitas. Isso como um todo. E aí muita gente pode ler assim, mas o Espírito expressamente diz, ou seja, o Espírito diz rápido, ou seja, ele diz de forma não muito clara, muito rápida, muito dinâmico, e aí eu sou uma pessoa meio lenta, eu preciso de mais explicação. Não, olha só. Expressamente, no original grego, vem de um advérbio chamado retos. Esse retos, traduzido como expressamente, ele nos dá o sentido de claridade, sem sombras. Ou seja, mas o Espírito expressamente diz que não é que o Espírito Santo avisa de forma rápida e furtiva, é que ele avisa de forma clara, sem sombra de dúvidas, sem mimimi, sem eu acho que, sem direto, claro, direto. O Espírito Santo de Deus,
ele avisa de forma direta, de forma clara. Não tem sombra de dúvidas. Ah, mas por que acontece então da gente ter dúvidas? A dúvida do homem. E aí tem duas coisas. Ou o homem não tem intimidade suficiente para entender. Isso fica muito claro quando a gente vem para um país novo, por exemplo, e quer aprender uma língua nova. Aprendi alemão no Brasil, venho para a Alemanha. Você vai tomar uma coça para entender um alemão. Se ele for do interior, então, um abraço. Porque você não tem intimidade com a língua. Você não tem intimidade com o idioma, com o fonema, o ouvido não está ainda calibrado. Ou é isso, ou é preguiça de entender. Pode ser preguiça de entender. Preguiça em que sentido? No sentido de que se eu entender a mensagem do Espírito Santo, se eu entender o aviso do Espírito Santo, aí eu vou estar pecando conscientemente. Então, para mim, é melhor não entender, é melhor eu ficar ali, veja bem, não entendo, porque senão... Comodidade. É a comodidade. Então, é melhor eu não entender e continuar ali no campo da dúvida, no campo do eu acho, ou até mesmo, muitas das vezes, o que acontece muito, eu deturpar a mensagem para eu poder justificar os meus atos, muito comum na igreja hoje, infelizmente, não só na igreja, no mundo inteiro, mas o mundo não me importa, não me interessa o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo já é maligno. Então, o que o mundo faz, deixa de fazer, o problema dele. O que importa é dentro da igreja. Nós vemos a igreja, com I minúsculo, as pessoas dentro da igreja, deturpando o aviso do Espírito Santo para poder justificar os seus erros. Mas o fato é, o Espírito expressamente diz que, expressamente, de forma clara, as claras, de forma direta, como o Bruno falou, de forma, olha só, sem sombra de dúvidas. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. E o Espírito Santo é Deus. Então é inconcebível a gente achar que o Espírito Santo nos avisa, ou fala conosco, ou Deus fala conosco, ou Jesus fala conosco, de forma, confusa, não entendi muito bem as palavras, veja bem. Não, olha só, forma clara. Deus não é Deus de confusão. Ok? Então, Deus sempre faz alerta ao seu povo. De novo, ao seu povo, aqueles que têm compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com Deus, você não vai receber o alerta, sinto te informar. E aí, se você não receber o alerta, você vai passar pelos perigos, você vai sofrer as consequências. Então, se você não quer sofrer as consequências, faça parte do povo de Deus, para você poder receber o alerta. Entendi, Diego. Entendi que a igreja vem sofrendo ataque, entendi que Deus avisava ao Antigo Testamento, Deus avisava no Novo Testamento, Deus avisa nos dias atuais, entendi tudo isso. Mas o que são esses ataques? Você fica falando de ataque, o que são esses ataques? Bom, existem duas naturezas dos ataques de Satanás para a igreja. Existe um ataque de natureza espiritual e existe um ataque de natureza moral. 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, a primeira natureza dos ataques do inimigo à igreja é de natureza espiritual. No final do versículo 1 nós temos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como eu disse, nada acontece no mundo físico que ainda não aconteceu no mundo espiritual. Não esqueçam disso. Eu não estou espiritualizando as coisas. Quem me conhece mais intimamente sabe que tem uma coisa que eu não sou, é espiritualizador de coisas. Nossa! De volta. Não, tô brincando, porque algumas pessoas falam, você é muito sério. Ou seja, uma coisa que eu não sou é tudo é o diabo. Não, tem coisa que não é o diabo, tem coisa que sou eu mesmo. Eu que sou sem vergonha, eu que sou rebelde, eu que sou, e que faço mal. Mas tudo que acontece no mundo físico já aconteceu alguma coisa no mundo espiritual. Não se esqueçam disso. Nunca, jamais. Isso é fundamental, principalmente para a sua defesa. Nós vamos falar mais sobre defesa no final da aula. Mas uma das naturezas do ataque são ataques espirituais. A maioria das igrejas, ou a gente pode dizer assim, os maiores inimigos da igreja são inimigos espirituais, são seres sobrenaturais, são demônios. Sim, demônio existe. Demônio entra em pessoa. Demônio causa doença. Existem doenças que são causadas por demônios. Existem doenças que são específicas de demônios.
Existem confusões que são causadas por demônios. A gente vê muito lá, sei lá, você vê qualquer desenho animado antigamente, Tom e Jerry, aí tem o diabinho falando e o anjinho falando. Sim, isso existe. Claro, não é um diabinho no seu, né? Mas a ideia de que Satanás ou os seus demônios colocando ideias na cabeça das pessoas, falando com as pessoas, influenciando pessoas, isso existe sim. Ou você acha que às vezes está tudo bem, do nada alguém, a gente fala, porque amanheceu, vê lá no Israel. Porque a pessoa estava bem, do nada a pessoa mudou. Você acha que é do nada? De novo, nada acontece no mundo físico que já não aconteceu no mundo espiritual. Ou seja, influência demoníaca existe sim. Existem ataques espirituais. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, e isso fica muito claro para nós em Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha o que Paulo fala para os Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, Paulo fala, olha só, a tua carne não é contra o presidente Bolsonaro ou o presidente Lula. A tua carne não é contra o deputado XPTO. A tua luta não é contra o teu chefe. A tua luta não é contra o vizinho. A tua luta não é contra eles. Porque tudo que acontece no mundo físico já aconteceu no mundo espiritual antes. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É por isso que se você continuar lendo no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 13, você vai aprender sobre a armadura de Deus, a armadura do crente. E na armadura do crente não tem fuzil R15 com 60 munições no pente. Na armadura do crente não tem tanque blindado. É espiritual mesmo. Na armadura do crente não tem formação em ciência da computação para se tornar um hacker e invadir o sistema de alguma potência mundial. Não, olha só, a armadura do crente, no versículo 14 diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Não é cingir o lombo com colete à prova de bala, é com a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. E vestida a couraça da justiça. Não é a couraça de quebra. E calçado os pés na preparação do evangelho da luz. Não é com bota tática. Tomando sobretudo o escudo da fé. Não é escudo de vibrânio como o Capitão América. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é com o escudo você vai poder parar todas as balas que vierem em sua direção. Não. Os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, quando nós aprendemos sobre a armadura do crente, nós vemos que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra o Espírito do mal. A segunda natureza, a outra natureza do ataque é o ataque moral. Como assim, Diego? Você acabou de falar que o maior inimigo que nós temos é o inimigo, os ataques que nós sofremos são ataques de natureza espiritual. Agora você vem com natureza moral. Sim, natureza moral. Como assim natureza moral? Bom, nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Cristo, certo? Lá em Gênesis, quando Deus ele forma o homem, vamos abrir em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Não. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quando Deus ele cria o homem, ele coloca no homem a sua moral. A capacidade moral do homem. O que é a capacidade moral? Quem sabe me responder? Raciocínio e julgamento? Raciocínio e julgamento. Ou seja, ele coloca no homem, incutido no homem, a capacidade de julgar se algo é certo ou errado. É a intuição, você pode dizer assim. Como que a gente pode provar isso? Alguém aqui consegue,
pegar um cachorro, por exemplo, amarrar no poste e começar a bater com o cachorro? Algumas pessoas até sim, mas de forma natural, você vai olhar e falar assim, mas por que eu vou amarrar um cachorro no poste e vou bater no cachorro? Não faz sentido isso. Não, o julgamento moral que nós temos. A gente é capaz de olhar as coisas e identificar as coisas. Fala, Ruth. Podemos pegar também o exemplo de Cristo, porque eu acredito que ele também sofreu, e foi um exemplo de sofrimento, de ataque moral, quando chegam para ele para questionar, né? Devemos pagar dar dízimo ou pagar a César? E fala, Deus que é de Deus e a César que é de Deus. Eu penso que isso também seja. Quando, novamente, assim, pego o exemplo da mulher adúltera que jogava os pés de Jesus, também ali seria para ver a reação dele, para sujar a imagem dele também. Você poderia pegar esses três exemplos também, de um ataque moral também, apesar que a gente pega esses versículos para uma outra situação, mas seria também, né? Vamos jogar nele, né? Vamos ver que ridicularizar ele. O que a resposta que ele desse, a moral dele cairia ali, né? De Cristo, né? Eles estavam vendo Cristo como um homem. Eles queriam desmoralizar Cristo como. Estavam vendo ele como um Deus. Né? Seria? Sim. Será que seria? Quando a gente desdobrar mais essa natureza moral, talvez fique mais claro o que é a natureza moral dos ataques. Mas. E assim, quando alguém vem também com uma pergunta para você, mas que você já sente também que a pessoa quer ver a sua reação diante dos outros, que é a sua posição. Aí ela é crente, se ele der essa resposta, eu já vou chicotear ele. Se ele der uma outra resposta, fica. Às vezes a gente tem isso também. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar isso, eu vou desdobrar o que é esse ataque de natureza moral, e aí depois a gente está relacionado, tá? Está relacionado. Não é isso, mas está relacionado. A gente volta nisso. Né? Sim, deu sim, certamente. Então, natureza de ataque moral. Deus, quando Ele cria o homem, Ele coloca no homem a sua moral. Nós temos a moral de Deus, ou parte da moral de Deus. Embora, com o pecado, essa moral ela tem se deteriorado. Não a moral em si, mas a capacidade dessa moral que nos foi dada lá no Jardim do Éden, antes da nossa formação, da nossa criação, ela tem se deturpado, ela tem se deteriorado. O pecado, lembre-se sempre, ele acabou com tudo. O pecado acabou com toda a criação de Deus. Exatamente tudo. Não só o homem. Muita gente acha que, porque por causa do pecado agora eu tenho que trabalhar. Por causa do pecado a mulher tem dor no parto. Olha só, isso daí é o menor do menor, do menor, do menor, do menor dos problemas. Trabalhar e ter dor para ter filho, isso aí é irrelevante. O pecado ele acabou com tudo, inclusive com a nossa capacidade moral. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aí onde eu falo que é a natureza moral dos ataques. Qual é a natureza? Cauterizar a consciência. Ou seja, porque os homens passam a se comportar de forma hipócrita, ou seja, de forma mentirosa, a capacidade humana de julgar algo baseado na moral que lhe foi incutida passa a ser cauterizada. E quando essa moral é cauterizada, ou seja, quando essa moral ela é neutralizada, quando esse julgamento ele fica enviesado, ele fica influenciado, a gente passa a ter dificuldade em julgar algo certo como errado. E aí você amarrar um cachorro no poste e bater nele até ele morrer, passa a ser uma coisa divertida. Passa a ser apenas uma coisa de adolescente. Tu com 15 anos não fazia isso? Deixa eu não coisa comum, é brincadeira de criança. Que nem eu via, não sei se vocês também viram, mas semana passada, se não me engano, uma mulher, uma portuguesa, se não me engano, no Instagram colocou uma foto da filha dela, acho que de 3 anos de idade, beijando na boca um outro menino de 3 anos de idade. E aí, não, eles estão se amando. 3 anos de idade, beijando na boca. Não, mas é uma forma de expressão de amor. Essa é uma criança. Não quer dizer que eles vão casar. Isso é uma criança. Não é normal. Não é normal. É normal se você entender que a sua capacidade moral de julgamento está cauterizada. Aí passa a ser normal.
Aí uma coisa que há 30... Por que uma coisa há 30, 40 anos atrás era um absurdo e hoje não é mais? Como o homossexualismo. Há 30, 40 anos atrás, a pessoa não falava abertamente que sou homossexual. Não tinha uma parada gay. Não tinha uma festa homossexual. Porque as pessoas tinham vergonha. Porque era perseguido. Porque... Tá, as pessoas tinham vergonha. Porque moralmente as pessoas entendiam que aquilo era errado. Hoje é uma coisa normal. Por que é uma coisa normal? Porque moralmente as pessoas estão tão cauterizadas que elas acham que, olha só, normal. Uns gostam de homens, outros gostam de mulheres. Normal. Natural. Desde que não faça comigo, faz o que você quiser. Não é normal. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis no capítulo 1, versículo 27, ele colocou a sua moral, e na sua moral diz que, olha só, foi criado o homem, foi criado mulher. Homem com mulher, mulher com homem. Tanto que homem com homem não faz filho, mulher com mulher não faz filho. E a ordem de Deus foi o quê? Olha, vai, popule o mundo, procrie. Ou seja, totalmente antibíblico a gente achar que é normal. E hoje nós vemos igrejas que falam que é normal. Fazem até casamento. Fazem até casamento. Se você postar isso aí na rede social, amiga, pode ser segunda-feira, você está desempregado. Não, está desempregado. Cadê a homofobia? A minha empresa, ela agora teve toda essa discussão do aborto. A minha empresa é uma empresa americana e lá nos Estados Unidos teve toda uma discussão sobre aborto alguns meses atrás, porque a Corte Americana de um estado, não sei dizer qual, eles passaram a proibir novamente o aborto. O aborto era liberado e a Corte se reuniu e falou, não, agora aborto é criminal. Alguns estados aderiram, mas a maioria dos estados não. Isso foi, né? E as empresas de tecnologia, todas, inclusive a minha, não todas, mas algumas empresas de tecnologia, inclusive a minha, agora elas têm um subsídio para os funcionários que querem fazer aborto. Então, se eu sou uma mulher e eu quero fazer um aborto, eu posso pedir à empresa suporte, a empresa vai me financiar para eu viajar para um estado americano onde o aborto é liberado e eu fazer um aborto. É normal. Normal. É normal. Mas você prefere que morra num aborto ilegal? Não, eu prefiro que não aborte. Mas e se for estuprar? Aí começa tudo, mais, né? Onde tudo pode ser reunido com todos esses mais, todas essas situações extravagantes e extremas, todas elas podem ser reunidas em, se todos nós fizermos parte do povo de Deus, o que Deus faz com o seu povo desde o Antigo Testamento? Desde José. Ele é avisante. Se você faz parte do povo de Deus, ele é avisante. O problema é que o mundo não quer Deus. E aí o mundo culpa Deus pelos problemas que o mundo mesmo criou por não querer Deus. Porque se o mundo quisesse Deus, não haveriam os problemas que há no mundo. Mas não, o mundo rejeita o solucionador dos problemas e coloca os problemas na conta dele. E eu imagino Deus falando assim, mas eu quero resolver, irmão, você não deixa eu resolver. E chama isso de liberdade, né? E chama isso de liberdade. Eu acho que o mundo ele tá assim de uma forma, nossa, nós somos livres, temos que ser livres, e a igreja nos prende de tudo. E chama isso de liberdade. Não é liberdade, é uma prisão espiritual tão enorme, né? É como se o homem falasse assim, Diego, almoço, arroz, feijão, carne, salada. Aí eu falo assim, não quero almoçar, não quero comer isso. Tá bom, então não come. Aí daqui a meia hora, tô com fome, minha mãe não me dá comida. Não, mas ela te deu a comida, você falou que não queria comer. E agora a culpa é dela que te deu comida? É a mesma coisa. Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Por isso que eu digo que o segundo ataque, a segunda natureza do ataque é de forma moral. Ou seja, Satanás não está preocupado com o que tu está vestindo. Satanás não está preocupado com o carro que você dirige, com o trabalho que você tem, com o que você fala. Satanás está preocupado em minar a sua capacidade moral. Ele está preocupado em destruir o seu discernimento moral. Porque ele sabe que se ele acabar com a sua capacidade moral, se ele acabar com a sua intimidade com Deus, se ele acabar com a sua intimidade com o Espírito Santo, e a partir daí o Espírito Santo não vai ter mais acesso a você, porque ele não força,
essa comunicação, ele sabe que você vai ser incapaz de decidir se usar vermelho ou usar azul está certo ou está errado. E quando isso acontece, aí é festa. Aí é festa. Perda de princípios, né? Você perde o seu princípio. Você perde a sua bússola. É como se, ao invés de Satanás estivesse preocupado em colocar placas na estrada, mostrando o caminho errado, ele apenas estivesse preocupado em acabar com o seu GPS. Eu não preciso me esforçar em colocar placa na estrada. Eu não preciso me esforçar, e aí eu lembro muito daquele desenho do Papalégua, que o coiote ele vai pintando placa, ele vai fazendo não sei o quê, né, para tentar desvirtuar o Papalégua. Satanás não faz isso, porque ele sabe que se ele acabar com a sua bússola, se ele acabar com o teu GPS, se ele acabar com a relação de quem te dá as instruções, tu vai estar perdido de qualquer jeito. É tão mais fácil. É tão mais fácil. Teu carro pode estar na banguela. Uma hora ele vai parar. Quebrou o satélite, já era. Quebrou o satélite, já era. Por isso que a segunda natureza dos ataques do inimigo são ataques de natureza moral. É acabar com a sua moral. É colocar o nada a ver. A ligação com Deus. É colocar, olha só, homossexualismo, não tem problema. Deixa os caras fazer o que eles querem. Aborto, não é minha filha que está abortando. Se quiser abortar, aborta. Se não quiser, não aborta. Drogas, quem está fumando não sou eu, quem está cheirando não sou eu. Faz o que tu quiser na tua vida. Olha só, moral. Por isso que eu quando a irmã falou sobre os ataques, Perguntas. as perguntas, sim, são perguntas de natureza moral. Mas se o inimigo ele conseguir destruir a sua capacidade moral, ele não precisa fazer pergunta. Por exemplo, Entende? quando ela falou da mulher, quando ele coloca que a prostituição, o sexo livre é normal, vai cair nisso que ela falou, né? E a estratégia do diabo é atacar de dentro para fora. Isso. Numa estratégia de guerra, como é que você consegue controlar uma guerra? Se você atacar o núcleo dela, quem é o cérebro? A maior prova disso é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Exatamente. A Rússia queria destruir a Ucrânia de fora para dentro. A Ucrânia se protegeu de dentro para fora. Ainda não temos um vencedor oficial, mas está claro que a Rússia não está. Tão bem como pensaria que está aí. Exatamente. E é exatamente isso. Tipo, o que é mais fácil a gente como crente ouvir? Um amigo crente que está do lado ou uma pessoa do mundo? Então se um falso profeta, um pastor prega uma coisa errada dentro da igreja. e a galera compra, ou boa parte compra, Não é? a gente não chega numa reunião com um amigo crente e ele vai te falar, não, isso aí nada a ver, tá? Aí você, realmente você tá com um amigo crente, tá falando nada a ver, não é nada a ver mesmo. E aí vai espalhando e tudo é nada a ver. Entende? Ou até mesmo, se o meu amigo crente está fazendo, Eu também posso. não tem nada demais, né? eu Pô, posso. fulano- Ou seja, a intenção do diabo é cauterizar a sua própria consciência. Uma vez que ela está cauterizada, ferida aberta, como tu resolve? Cauterizando. Pode ser a maior ferida do mundo, pega fogo, né? Ramo, faca. Aí o ramo vai lá, pega o fogo, isqueiro, pó, puf, acabou, ele mata mais 1 milhão de pessoas. Termina o filme. O negócio aconteceu no meio do filme, ele passa o resto do filme, né? Bonzinho. 100%. Bonzinho, 100%, porque cauterizou. Cauterizou já era. Cauterizou já era, não dói mais, não sangra mais, não dá mais problema. O maior perigo que nós sofremos é ter a nossa mente cauterizada, é ter a nossa moral cauterizada. Porque se a moral for cauterizada, a gente perde literalmente a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. A sensibilidade A toda vai embora. sensibilidade. Aí é ladeira abaixo. Para você poder recuperar isso, e aí tem um porém. Como que você recupera isso? Você tem uma ferida cauterizada. Como que você recupera isso? Abrindo a ferida. Abra de novo. Só que vai doer, não vai? 2 vezes mais. Entendem o problema? Nós temos a mente cauterizada, a moral cauterizada. É que para eu poder descauterizar, vamos dizer assim, essa ferida, eu não tenho como descauterizar, eu tenho que abrir de novo. Você tem um corte, você cauterizou esse corte. Como que você abre isso de novo? Você tem que fazer outro corte. E aí vai doer 2 vezes mais. Deu muito melhor a gente não deixar cauterizado a primeira vez do que a gente deixar cauterizar para depois correr atrás do prejuízo. Ou seja, 2 vezes mais, vai ter 2 vezes mais trabalho.
Você vai ter 2 vezes mais insensível à voz do Espírito Santo. Você vai ter que orar 2 vezes mais, você vai ter que jejuar 2 vezes mais, você vai ter que ler a Bíblia 2 vezes mais, você vai ter que estudar 2 vezes mais. Dá muito mais trabalho. Então, se a gente entende que o ser humano é perigoso por natureza, faz direito da primeira. Então você não tem que fazer 2 vezes mais na segunda. Natureza, moral dos ataques. E vai ser muito mais difícil você ouvir. Porque está Porque está cauterizado. cauterizado. O trabalho de você consertar, de você é nada comparado com você ouvir, né? Que é o mais difícil. O inimigo, ele tem o ataque do inimigo, ele tem 2 naturezas. Natureza espiritual, não é físico. Ele não está preocupado com a tua carne e com o teu osso. Natureza espiritual, que é a natureza moral. Ele não quer colocar pedra de tropeço. Ele não está preocupado em fazer você tropeçar na pedra para você xingar que saiu de manhã, Satanás colocou uma pedra no caminho, eu chutei a pedra, eu xinguei, acabou com o meu dia. Não, Satanás não está preocupado com o que tu vai pisar. Ele está preocupado em te destruir por dentro. Ele quer acabar com a tua moral. Ele não quer colocar uma pedra para você tropeçar. Ele quer colocar em você que tropeçar e xingar é normal. Ele quer acabar com a sua capacidade de discernir entre o certo e o errado. Esse é o objetivo dele. E é isso que ele está conseguindo fazer. Então nós aprendemos sobre os 2 tipos de ataque, as 2 naturezas de ataque, o ataque espiritual e o ataque moral, que nós, como povo de Deus, que a igreja com I maiúsculo sofre. Tá, Diego, eu entendi a natureza dos ataques. Agora, onde que esses ataques acontecem? Uma coisa é a natureza do ataque. Nós já descobrimos que é a natureza espiritual, a natureza moral. Desculpa. Agora, qual é a esfera desse ataque? Ou seja, onde eles acontecem, em que contexto eles acontecem, em que ambiente eles acontecem. Quando eu estou na minha casa dormindo, eu estou seguro? Quando eu estou na rua andando de ônibus, eu estou seguro? Existem também 2 esferas dos ataques do inimigo. E isso fica muito claro em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e no versículo 3. No versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2 é a continuação do versículo 1. Pela hipocrisia de homens que fazem mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Para, versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Alguém sabe me dizer, com base nesses 2 textos, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, quais são as esferas desses ataques, onde que esses ataques acontecem? Sempre em conjunto, né? Sempre em união. Não. Religiosa e social. Religiosa. Como? Esses ataques eles sempre acontecem na esfera religiosa. Por que a esfera religiosa? Porque o versículo 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ou seja, a esfera religiosa. E a esfera social, versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares. Ou seja, primeiro os ataques acontecem na esfera religiosa, dentro da igreja, no dia a dia da igreja. E aí depois eles acontecem na esfera social. Por que primeiro religioso e depois social? Porque Deus não está preocupado com o social. Deus está preocupado com o religioso. Social, porque o social é o seu relacionamento com os outros. O mais importante é o seu relacionamento com Deus. Então, primeiro religioso. E também porque ele sabe que se ele destruir primeiro o religioso, o social ele ganha de brinde. O ataque dentro para fora. Por que ele vai perder tempo destruindo ou deferindo ataques na sua esfera social para depois para o religioso? Ele destrói o social, tu volta para a igreja. Aqui tem um porto seguro, você se fecha. Se ele te destruir na igreja, tu vai para fora destruído. Vai para fora sem proteção. E aí o resto se destrói automaticamente. Quer falar uma coisa? Sim. Tem uma outra questão, cara, que você vê que antigamente tinha muitas famílias, pai e mãe que se ensinavam o filho já desde pequeno, pelo menos eu vi isso aí. E muitas famílias crentes, lá onde eu vim, era muito costumeiro você ver um outro menino ou uma menina na escola que o pai e a mãe eram evangélicos. Sim. Rígidos. Não de uma forma ruim, mas eram rígidos, seguindo corretamente.
também é uma questão que quando um pai não educa de uma forma correta, ou às vezes nem moram juntos, ou morreu, ou alguma coisa, às vezes um dos dois não segue a educação da fé, esse filho ou filha ou filhos não vão crescer de uma forma, não vão crescer instruídos nisso. E aí, se você espalhar isso, faz uma família aqui, outra lá, ao longo do tempo, nenhuma família mais vai ter esse costume, nenhuma mais vai querer saber o mero ato que a gente tinha no interior, lá, por exemplo, chegar na casa de madrinha, ou de um tio, uma tia, e dizer, beba sua madrinha. Uma questão simples, ok? Mas não se dava nem a esse, você não deixava de fazer isso. Hoje em dia não tem nada a ver com isso, nem sabe o que é isso. Uma coisa muito simples e pequena. Então, o social também destrói muito, todo afeta a tua base familiar. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. O ataque na esfera religiosa, olha só, ele acaba com a igreja. Como que ele acaba com a igreja? Chega o irmão pro lado, não, tá na vida, deixa o cara. Aí chega o pastor e fala assim, ó, se você é homossexual na igreja é isso, tu reclamar com ele, ele vai sair, tu vai perder uma ovelha, vai perder um dízimo, a família dele é grande, tem vários amigos. Não, deixa aí. É melhor ele ficar ruim aqui dentro do que ficar ruim lá fora. Aí você traz um monte de gente, né, que não são pecadores, porque pecadores todos nós somos, mas tem uma diferença entre você ser um pecador e você viver no pecado. A igreja ela deve acolher pecadores, mas ela deve rejeitar quem quer viver no pecado. Você é pecador? Vem pra cá. Olha só, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Você quer? Não, quero continuar no pecado, então bota ele pra fora. É exatamente a mesma coisa de você pegar, você tem a tua casa bonitona, porcelanato, 3 andares, triplex, elevador, pá, linda a sua casa. Aí você vai lá fora, pega um porco todo sujo na pocilga, você traz pra casa. Você dá banho, perfuminho, roupinha, comida limpinha. Você vira as costas, o porco vai lá pra fora, você suja de novo. Você traz, você limpa. Chega uma hora e fala assim, não, só, tu quer vir na pocilga? Eu vou lá pra fora. A igreja ela tem que acolher pecadores e rejeitar quem quer viver no pecado. Ser pecador você nasceu pecador. Querer viver no pecado é uma decisão sua. Você quer viver no pecado, você vive lá fora. Então, esfera religiosa. Não tem nada a ver não. Deixa aí, tá tudo bem. Não tem problema. Não, só a Bíblia tá velha. Não, olha só, a Bíblia tá velha. A Bíblia precisa de uma reforma. Não tem a reforma da língua portuguesa? Tem que ter a reforma da Bíblia também. Não, olha só, vamos fazer uma tradução para as pessoas entenderem melhor a Bíblia. Não precisa entender melhor, meu. Você não precisa de uma versão da Bíblia, de uma tradução. Entender? Não é agora nos últimos 10 Só agora. 2000 anos, aí eu, Diego, 36 anos, né? Não entendo a Bíblia. Preciso de uma tradução nova da Bíblia para fácil compreensão. Olha só. Sinto de informar. Se tu não está entendendo a Bíblia, está lendo errado. Se tu não está entendendo a Bíblia, o problema está contigo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está à minha disposição. Que o Espírito Santo foi derramado. Ou seja, ele não é meu escravo. Mas se eu chegar para ele e falar assim, Espírito Santo, senta aqui comigo rapidinho e me explica, ele vai me explicar. Então, se alguém não está entendendo a Bíblia, o problema está em alguém. O problema não está na Bíblia. 2000 anos, todo mundo entendeu. Aí o boneco, né? O Enzo, né? Não entende a Bíblia? Não, peraí, não. O problema está contigo. Eu estava falando isso com a Uchi ontem. Tá bem, né? Eu fico indignado, que às vezes eu vejo no Facebook. Aí tem umas denominações aí, que eu nem sei o nome dessa denominação lá, de uns pastores, que não é pastor, né? Esses caras que começam a ser mais coach do que doutrina. Sim. E aí, uma dessas igrejas aí populares, assim, que tem as paredes coloridas e tal, não sei o quê. Uma vez eu vi um vídeo desse pastor pregar, aí ele chegou lá na igreja, com um chapeuzinho, bermuda, camiseta, aí foi pregar nessa igreja, assim. Aí ele começou a falar, e aí ele lá na frente do púlpito e tal, falou assim, me perguntaram por que eu não trouxe Bíblia, porque eu vim assim, porque Bíblia está ultrapassada. Olha. Bíblia está ultrapassada, isso aí, ó, a gente tem que ter a Bíblia aqui, ó, você não pode ficar carregando o livro na mão sem segurança.
Então, Vem me falar a Bíblia toda de cor, então né? você fala. Aí eu tava falando para os que me dão uma revolta, sabe? Por que me dá revolta? Porque, não por ele, porque isso aí já é uma ferramenta do capiroto, Sim, entendeu? ele já foi, já perdeu. E aí, o que me revolta é a multidão de gente que está lá assistindo ele e aplaudindo. Que não se dá o trabalho de ler o apóstolo Paulo falando. Entendeu? Que não se dá o trabalho de abrir a Bíblia e ver. Ele simplesmente se acata. Aí você vai para Paulo, quando manda a carta para Tito, se não me engano, que fala assim, traz a minha capa e traz os livros também. Isso aí. Não se lembra se foi Tito ou se foi para Timóteo. Foi para Timóteo. Foi para Timóteo. Foi para Timóteo, que até Segundo vai levar Timóteo. Marcos junto com ele. Ele estava preso e ele fala assim, Timóteo, Timóteo. traz a minha capa e traz os livros também. Timóteo, isso aí. Ou seja, Paulo queria o livro. Ele não tinha Na na cabeça. prisão, não queria. Ele queria o livro. Ah, mas a Bíblia tem que estar na cabeça. Sim, a Bíblia tem que estar no coração, tem que estar na cabeça, é legal. Mas tem o maior que Paulo? Eu acho que não. É isso aí. Até Cristo se usou das escrituras lá quando foi. Jesus, ele fez o que no tempo? Pegou o rolo. Ele sabia onde estava de cor. Ele apontou o dedo e marcou. Mas ele abriu o rolo. Ele podia ter falado, não, porque está escrito, não sei o quê. Não, ele abriu o rolo. Até porque quem sabe tudo? Quem Pois conhece é, a Bíblia então. toda de cor? Pois é. Não, e aí, assim, esses camaradas, aí eu fico vendo, aí o que eles fazem? Eles pegam exemplos da Bíblia, histórias da Bíblia, e usam como exemplo, só que eles não ensinam a palavra, Não. eles não pregam a palavra. Sabe o que eles fazem? Eles fazem um motivacional para essa vida terrena. E aí as igrejas estão cheias porque as igrejas não estão preocupadas do espiritual, mas sim a vida aqui na terra. Exatamente. Que é a passageira, Aí temporária, você que vem é a pra cá passageira, querendo ouvir que o ladrão rouba. que Deus vai te dar carro, que Deus vai te abençoar, que você vai ser um vencedor na vida, que você vai ser isso, vai ser aquilo. As igrejas gostam, é isso que elas querem ouvir. Exatamente. O primeiro ataque na esfera religiosa. É impressionante. A igreja não precisa de inimigo, ela se destrói sozinha. A igreja com I maiúsculo. Há 40 anos atrás, um pastor era uma pessoa que falava a verdade. Há 40 anos atrás, um crente era uma pessoa que você olhava e falava assim, ó, o crente está vindo aí, para de beber. O crente está vindo aí, para de fumar. A pessoa estava fumando. Estava vindo um crente, pegava o cigarro, não falava nem nada. Não é que não cumprimentava com a falta de educação. Não falava nada, porque o crente estava passando. Hoje, olha o crente ali, ladrão. Olha o pastor ali, safado. Olha o pastor falando de tal, está envolvido na Lava Jato. Ah, tu viu? Mais um pastor preso. Antigamente era, o pastor foi preso. Hoje é aí, mais um preso. É comum. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, você via um crente preso, você via um pastor preso, você se escandalizava. Quando eu falo você, eu falo eu. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, tu lia, caramba, pastor fulano de tal, pastor foi preso, cara. Pastor preso, caramba. Há pouco tempo atrás, sei lá, 4 semanas, 5 semanas atrás, o ministro da Educação do Brasil, pastor, foi preso. Mas o pastor, eu não estou falando de você não, estou falando eu, testemunho próprio, pessoal. Eu olhei a notícia e falei, mas um pastor preso, comum, para mim, Diego Ventura Silva, virou comum pastor ser preso. Eu não me surpreendo mais. Se amanhã a Polícia Federal anunciar uma operação que prendeu 50 pastores, 50 bandidos, 50 assassinos, 50 estupradores, para mim é normal. Fala. Esse é comum, que é a cauterização. A Cauterização. consciência e o discernimento que é certo ou errado. Né? Desorientação. Isso. Né? As esferas no ataque religioso se destrói sozinho. Hoje as igrejas se destroem sozinhas. Hoje você tem pessoas que uma vez na sua história lutaram no exército de Deus e hoje lutam no exército de Satanás. Como assim, Diego? Sim, existem pessoas dentro da igreja que lutam no exército de Satanás. Conscientemente ou não, não estou falando que porque tem pastor que faz pacto com o demônio, não estou falando isso. Estou falando que ele luta no exército de Satanás. Conscientemente ou não, às vezes está inconsciente.
nada a ver, não Favorece pode, os ataques. mas favorece os ataques de Satanás. É um soldado de Satanás, dentro da igreja. Dentro da igreja. Destrói por dentro. A segunda esfera dos ataques de Satanás é a esfera social. Foi exatamente o que o Franz falou. Destrói a família. O crente é Deus, família, igreja. Primeiro Deus. Seu compromisso principal é com Deus. Depois, com a sua família. Depois, com a igreja. Por quê? Porque uma igreja sem família não é igreja. A igreja é uma comunidade de pessoas. Essa igreja, se as famílias daquela igreja saírem da igreja, acabou a igreja. Ou seja, primeiro Deus, depois a família. Destrói a família. Acabou. Fácil. Você quer mais destruição? Porque você quer causar mais dano do que destruir uma família? Você quer fazer mais dano para uma criança do que colocar uma criança com 2 mães? Com 2 pais? Não tem mais dia dos pais na escola. Não tem mais dia das mães na escola. É o dia do guardador. É o dia do responsável. Acabou, você acaba com a família. Não dá mais bênção. E aí, se antigamente você é uma criança e você fala assim, você chega na casa de uma madrinha, de um tio, não, pede bênção. Em algum momento você fala, mas o que é bênção, pai? O que é bênção, mãe? Não, meu filho, bênção. De certa forma, isso acaba levando você a explicar a bênção, Deus, passo, né? Se você não tem nenhum bênção mais, você esquece. Tá nem aí. Antigamente, por mais que você não criasse, e aí a gente tem um exemplo dentro de casa, os pais da Fabiana nunca foram religiosos, nunca foram de igreja nenhuma, mas tinham mas deram uma criação para os filhos com temor. Deram uma criação para os filhos do que, olha, o que é certo e o que é errado. Embora não tenha uma religião, não confesse nenhuma religião, não vá numa igreja todo domingo, mas olha só, meu filho, olha só, é homem com homem, mulher com mulher. Quer dizer, homem com mulher, mulher com homem. Olha só, minha filha, se ensina ou não pode mentir. Olha só, minha filha, não pode roubar, sabe? Você tem ali as premissas, as bases, que vêm da onde? Da moral que Deus colocou em nós. Hoje, nem isso tem. As crianças crescem sem limites. Porque a psicologia moderna diz que você não pode castigar uma criança. A psicologia moderna diz que você não pode repreender uma criança. Mas olha só, Deus castiga e repreende. Já provou pensar nisso? E a própria Bíblia fala para usar Deus da correção. castiga e repreende. Se você ensina o seu filho de uma forma em que você nem castiga e nem repreende, sim, você está ensinando o seu filho de uma forma diferente como Deus te ensina. Vai dar errado, amigo. Vai dar errado. Porque Deus castiga e repreende. Aí você ensina o seu filho, você educa o seu filho sem castigar e sem repreender. Aí quando ele crescer, se ele conhecer a Deus, no primeiro castigo ou repreensão que Deus der para ele, vai falar, não quero. Nunca fui castigado, nunca fui repreendido, sempre fiz o que eu fiz, sempre fiz o que eu quis. Aí agora vem um tal de Deus que me castiga, me repreende e fala que eu não posso fazer? Não quero. Muito menos obedecer. Se eu não obedecer a meus pais, que eu via, vou obedecer a que eu não Deus? estou vendo? Não posso. Esfera social. Quando você acaba com isso, quando você diz que a psicologia de Deus é uma psicologia ultrapassada, e você tem agora uma nova psicologia para criar os seus filhos, que é legal, que é bonito, que dá espaço, que cria bem e tal, você está falando, olha só, o que Deus colocou em mim lá no início, não é o que eu quero mais. Não é isso que eu quero para mim. Entende? Esfera social. Os ataques do inimigo são na esfera espiritual e na esfera social. Na esfera religiosa e na esfera social. A esfera religiosa, dentro da igreja. Elimina de dentro para fora. E isso a igreja está se destruindo. Ela está se autodestruindo. Você tem igrejas hoje que parecem boates. Parede preta. Aí você fala assim, por que a igreja tem a parede preta, meu? Não, é porque com a parede preta, quando a gente faz a filmagem, fica melhor. Legal, eu entendo, realmente. Com a parede preta, quando você faz a filmagem, você não tem a luz, não sei o que, a filmagem fica legal. Mas por que tu filma um culto? Não, a gente filma um culto que tem muitas pessoas que não podem ir para a igreja. E é uma forma de evangelizar. Mas ao invés de você filmar o culto e botar a tua igreja como uma boate, não é melhor tu ir para fora e evangelizar? Não precisa filmar.
filmar, tu filma. Ah, mas tá muito ruim a qualidade. Ah, então tu vem pra igreja. Quando alguém reclamar, se alguém aqui, ou de Berlim, chegar e falar assim, irmão Gino, eu quero conversar com o irmão, ele não filma lá o culto, a escola dominical, mas dá reflexo, não consigo ler a projeção, tem como, né, fazer... Eu falo, tem, meu irmão? Então, o povo vai ler 86, 10 horas da manhã, só tu chegar lá, tu vê, eu vivo em pessoa. Ah, a qualidade tá ruim, tá em HD, eu queria em 4K. Meu irmão, vai pra igreja, tu vai ver em 1200K. Tu vai ver na realidade. Vai sentir até o cheiro do meu perfume. Acabou. Mas não. Você vê, as igrejas elas mudam o seu formato. As igrejas elas mudam a sua liturgia. As igrejas mudam a sua decoração para satisfazer a vontade do homem. Egocentrismo. A gente já falou sobre isso. A igreja ela quer agradar o membro. Ela quer agradar a pessoa. Mesmo que isso envolva desagradar a Deus. Esfera religiosa e esfera social, acabar com a família. Acabou com a família. Você pode pegar qualquer pessoa. Se o Frank tiver um problema com a Elisângela, de manhã, café da manhã, teve uma discussão, e for trabalhar, bem? Não vai. Presbítero Ivanor, sábado e domingo foi um inferno dentro de casa, brigou com a Luz, com a Julinha, aquele pega-pau, não sei o quê. Vai dar aula segunda de manhã, tu vai feliz? Tu vai dar bem? Não vai. Se acabar com a família, acaba com o crente. Esfera religiosa e esfera social. Para nós terminarmos, Diego, eu entendi que a igreja sofre ataques, eu entendi que a igreja sofreu ataques no Antigo Testamento, ela sofreu ataques na igreja primitiva e ela continua sofrendo ataques do maligno. Legal. Eu entendi que existem duas naturezas, existe a natureza espiritual e existe a natureza moral dos ataques do inimigo. Legal. Eu entendi aonde são feitos esses ataques. Os ataques são na esfera religiosa, ou seja, dentro da igreja, e os ataques são feitos na esfera social, ou seja, dentro da família, dentro da minha casa. O inimigo me ataca dentro da minha casa. Olha que ousadia. Ele não te ataca na rua, te ataca na tua casa. Tua família, dentro da tua casa. Mas como que eu posso me proteger desses ataques? Bom, lá em Efésios, no capítulo 6, nós lemos sobre a armadura de Deus, né? Nós já lemos, inclusive, mas a aula não é sobre a armadura de Deus. O que nós temos, de maneira bem simplória, porque o tempo já é esgotado, são duas defesas, duas ferramentas básicas para, eu não vou dizer contra-atacar, porque a gente não tem que atacar o inimigo. A nossa função não é atacar o inimigo. Deus não falou assim, ataque o inimigo que eu estou contigo. Não, ele falou, resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Ele não falou para atacar, ele falou para resistir. Então, as nossas ferramentas não são ferramentas de ataque. Você não vai ter uma espada para atacar. Você não vai ter uma arma para metralhar. Você vai ter um escudo para se defender. Quais são as ferramentas de defesa que nós temos? Primeiro, a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, Timóteo diz assim, Paulo fala assim, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aleluia. Primeira ferramenta de defesa, primeiro instrumento de defesa contra os ataques espirituais e morais da esfera religiosa e da esfera social. Palavra de Deus. Sem palavra de Deus não tem nada. É por isso que todo domingo, o presbítero Diego, chato de galocha, fala a mesma coisa. Venha para a escola dominical. Venha para o culto. Leia a sua Bíblia. Domingo seguinte, venha. Pô, mas eu venho para a escola dominical. Ele continua falando. Ele está me vendo aqui já tem um ano. E ele continua falando. E vou continuar falando enquanto eu puder falar. Venha para a escola dominical. A ferramenta primária de defesa do crente é a palavra de Deus. Ah, mas eu posso aprender a palavra de Deus em casa. Amém. Tu aprende em casa? Eu não aprendo. Tu lê em casa? Eu não leio. Tu estuda em casa? Eu não estudo. Então vem para a igreja. Vem para a igreja e traz o que aprende em casa. Pronto. Resolveu o problema. Chega aqui e compartilha. Compartilha. Vamos compartilhar. Compartilha o que tu aprendeu. Compartilha o que tu estudou. Compartilha o que você leu. Compartilha o que só você recebeu. Compartilha. Não é isso que a gente faz? O que a igreja primitiva fazia? Compartilhava, partilha o pão, sentava junto, comia junto, bebia junto, gastava junto, fazia tudo junto. Então compartilha também o teu aprendizado. Palavra de Deus. Ferramenta principal de defesa. Palavra de Deus. Veio alguém com uma ideia torta na igreja.
O que a palavra de Deus diz sobre isso? O presbítero Ivan, vamos pintar a parede de preto para a gente melhorar a filmagem na igreja? O que a Bíblia diz sobre isso? Não, a Bíblia não vai falar sobre pintar a parede de preto. Não vai de fato. Mas ela vai falar que tudo merece, mas não me convém. Ela vai falar que eu tenho que me afastar da imagem do mal. Ela vai falar que eu tenho que me afastar da aparência do mal. Se existe um local no mundo com parede preta, eu não posso ter uma igreja com parede preta. O que no mundo que tem parede preta com holofote? As pessoas vão lá para quê? Para adorar a Deus? É igual aquele versículo, não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. É a forma. Ou seja, de fato, a Bíblia não vai falar que não pode pintar a igreja de preto. Não vai. Mas ela vai falar, não vos conformeis com esse mundo, fugir da aparência do mal, tudo merece, mas tudo convém. Ela fala sobre isso? Coisa? A palavra ela é tão importante na nossa defesa que, com base em Efésios 6, na armadura de Deus, a palavra diz, protege os nossos pés, portanto ele diz assim, calçai os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz, a palavra. Os seus pés, o seu caminho fica protegido com a palavra. E depois ele fala assim, revestido do capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Ele protege seu caminho e a sua mente, para não ser cauterizado. As duas extremidades. Entende? Olha aqui. Não importa onde a gente andar, né? A palavra vai te guiar. Aí entra o início da aula. Deus sempre revela as coisas para a sua igreja, para o seu povo. Exatamente. Somente com a palavra. A palavra é o antídoto para qualquer ataque do maligno. Por isso que tem que estudar a Bíblia. Por isso que tem que vir para a escola dominical. Por isso que tem que ler, tem que aprender, tem que estudar. Ah, mas eu não quero. Ah, mas é chato. Ah, mas eu não entendo. Ah, mas é difícil. Pessoal, não tem o que fazer. Não tem opção. Porque se não for com a palavra, tu vai sofrer. Se não for com a palavra, você não vai se defender. Se não for com a palavra, como o Luiz falou, quando você sentar um amigo do lado da igreja e falar assim, pô, tu viu essa parada aí de aborto? Ah, deixa fazer o que quer. Pô, tu viu o homossexualismo? Ah, não tem problema não. Não é comigo, não é com meu filho, não é com a minha filha. Faz aí. O que faz aí, amigo? Paulo é bem claro quando ele fala, não. Efeminado, não. Ah, mas ele não é homossexual, ele só tem jeito. Não, não tem jeito. A gente tem um amigo nosso lá, o pastor Calvé, lá em São Paulo, que uma vez foi dar um testemunho do homossexual e falou, porque eu sou até peludinho. Ele pegou o microfone e falou, peludinho não, tá peludo. Não tem jeitinho de homossexual, não. Não, o homem fala firme. Não, mas a minha voz é fina, então ore e pede a Deus com a tua voz. Que ele muda. Não tem esse negócio, não. Através da palavra. E mesmo porque, para você conhecer a palavra de Deus e entender, basta você ter intimidade com o autor. Não precisa de tradução. Não ser formado, não precisa, faculdade, não precisa. doutorado. Ele está basta ter intimidade com ele. Só se eu falar com ele que ele te explica. O Espírito Santo revela. A segunda defesa que nós temos, oração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Palavra e oração. Tem que orar. Tem que conversar com Deus. Aí entra de novo a armadura de Deus, Efésios 6. Após se revestir da armadura de Deus, ele fala assim, e orai sem cessar. Ou seja, a palavra de toda oração. Se você reverter, vira fanatismo. Exatamente. Todas as vezes, na igreja primitiva, que a igreja estava sob ataque, que a igreja estava perseguida, que alguém estava passando por um problema, aí fulano estava preso, e fulano estava perseguido, e fulano não sei o quê. Aí você vai ler, aonde estava a igreja? Reunida, orando. Todas as vezes. Você pega o livro de Atos, todas as vezes que alguém da igreja primitiva, no livro de Atos, estava passando por alguma dificuldade, algum problema, no contexto do... Aí você tem que aplicar a exegese, fazer a exegese do texto, ou seja, ler o contexto, antes e depois. Você vai ver que, enquanto aquela pessoa estava passando por um problema, a igreja estava reunida orando. Tem que ter oração. Palavra e oração. Tem várias outras defesas. As duas principais são palavra e oração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Não pode ficar sem essas duas.
senão vai sofrer ataque e vai sucumbir ao ataque. Satanás vai continuar destruindo a igreja de dentro para fora. Por quê? Porque as igrejas perderam palavra e oração. Colocaram louvor e motivacional. Colocaram louvor e autoajuda. Se você fizer um rastreamento, você voltar na história da igreja moderna e você traçar uma linha do tempo e você ver quando que a igreja começou a decair, quando que os pastores começaram a ficar corruptos, quando que os pastores começaram a ser presos, quando que o homossexualismo começou na igreja, quando que os jovens começaram a sair da igreja, você vai ver que tudo começou quando a igreja trocou palavra e oração por louvor e autoajuda. Ao invés de orar, Deus vai te dar vitória. Deus é contigo. Deus te ajuda. É o coach moderno. Ao invés de pregar a palavra, vamos cantar mais um hino? Vamos cantar só mais um? A gente já canta 4, vamos cantar 5? A gente já tem um conjunto, vamos ter um outro? Não, vamos ter um terceiro, vamos ter um quarto? E aí, de repente, um culto de 2 horas, metade dele quem dera que fosse oração. Metade dele é louvor. A outra metade é o que sobra. Se der a oração, ora. Se der a palavra, dá. Você hoje começa o culto e você vai pregar no culto. Aí o pastor fala assim: nossa, você tem 20 minutinhos. 20 minutinhos, tá bom? Não, 20 minutinhos não tá bom. Eu estou pregando a palavra de Deus, 20 minutos não tá bom. Um culto de 2 horas? Não tá bom. Um culto de 2 horas não tá bom. Antigamente, olha só, irmão, deixa Deus te usar. Hoje é 20 minutinhos, tá bom. Palavra e oração. Se você tiver curiosidade, se você gostar de dados, eu gosto muito de dados. Se você gostar de dados, pega a história da igreja moderna, os últimos 100 anos, traça os últimos 100 anos da igreja, e você vai ver que a igreja moderna começou a decair quando trocou palavra e oração por louvor e autoajuda. É proporcional. É gritante. Você traça uma linha e você vai caindo quando começou o rodízio na igreja de trocar palavra e oração por louvor e autoajuda. E eles usam a desculpa de que é para o povo manter, o jovem manter na igreja, a criança manter na igreja. E antigamente não tinha jovem na igreja? Não. E as crianças? O porco quer ficar na lama, ele fica lá fora. A gente traz o que quer ficar limpo. O que quer ficar sujo, não fica lá fora. Aleluia. Para nós terminarmos, o diabo, Satanás, ele tem atacado a igreja. Atacou o povo de Deus no passado, atacou a igreja primitiva, logo depois que ela foi fundada, e ele continua atacando. Mas ele mudou a forma de ataque. Se antes o objetivo dele era não deixar as pessoas terem acesso à Bíblia, depois de 1500, tradução da Bíblia, Gutenberg, imprensa, agora ele não tem como não fazer as pessoas conhecerem o texto bíblico. O que ele faz? Ele distorce o texto. Elimina de dentro para fora. Antes era de fora para dentro. Agora não tem mais como, não tem como parar. É de dentro para fora. Ele continua atacando. Isso é uma realidade que nós temos que nos conscientizar. Isso é uma realidade que nós temos que nos aceitar. Satanás está dentro da igreja. Meu irmão, o que você está falando é uma heresia, o que você está falando é um absurdo. Não, não é. Satanás está dentro da igreja. Igreja com I minúsculo, não estou falando igreja com I maiúsculo, não estou falando igreja de Cristo, estou falando igreja, o templo, estou falando igreja, a comunidade. Ele está dentro da igreja, minando de dentro para fora. Com ataques na esfera religiosa, ou seja, dentro da igreja e na esfera social, nas famílias. Com ataques espirituais e com ataques morais. Minando nossa capacidade moral, minando nossa capacidade de discernir o que está certo e o que é errado. Não o que a gente construiu, mas o que Deus nos deu. Ou seja, ele está roubando aquilo que Deus nos deu. Como que nós nos defendemos? Através da palavra e da oração. Por isso, de novo, vou falar. E se eu tiver a oportunidade de hoje, eu vou falar mais uma vez. Venha para a escola dominical. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Essa foi a lição de número 1. Na semana que vem, a lição de número 2. Venham. Se você precisa de uma revista, fale conosco. Seja rápido, porque a gente só tem 12. Algumas já foram. Só tem 4 agora. Então, se você quer uma revista para estudar a lição, peça pra gente, que a gente não tem mais parte. Ok? 5 minutos para quem quiser beber água no banheiro. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. Fique de pé. Queria pedir para os bebês muito para essa oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te exaltamos por esse momento, ó Pai,
essa 1h30 que ficamos aqui, ó Deus, ouvindo, aprendendo a Tua palavra, Senhor, e entendendo, ó Pai, a importância que tem, Senhor, para nós termos a Tua palavra em nossas vidas, ó Pai, e a intimidade contigo. Continue, ó Pai, falando ao coração da sua igreja, e assim, ó Pai, que nós possamos ser prudentes e sermos protegidos, ó Pai, dos ataques, ó Pai, do inimigo contra a sua igreja, através da Tua palavra. Que o Senhor nos proteja, ó Pai. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, e já te agradeço. Amém. Amém.